Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 781, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 781, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia pior que existe, que é a energia magnética, que é o mal puro, que é o puro mal. E por isso os quadrúpedes e os bípedes são ferozes, porque são feitos pela energia magnética, e vão se transformar no baixo espiritismo, vão se transformar em verdadeiros Exus, para fazer esses materialistas conhecer a cultura racional, espetar eles com garfão na mão, para conhecer a cultura racional. Mas todos pertencem ao baixo espiritismo, tanto os que estão encarnados como os desencarnados. E os que estão encarnados brigam com alguém e quer logo matar. Então as mortes continuam em todos os lugares. A fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por viverem artificialmente, não tiveram condições de sentirem as mudanças das energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, mas tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Ele é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em animal irracional, porque não desenvolvendo o raciocínio, se transforma para as classes inferiores. Mas tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, para que um corpo de energia de vida eterna, para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio
através da cultura racional. Depois que estiverem prontos pela cultura racional, com o raciocínio já desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, porque o natural de todos é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Vem preparando a humanidade, a natureza, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que estiverem prontos pela cultura racional, voltar ao seu verdadeiro estado natural, voltar a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, outra vez. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque o natural de todos é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estejam prontos para voltar ao estado natural. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas para voltar para ele, tem que a cultura racional desenvolver o raciocínio de todos. E quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão todos para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje estamos na era do fogo. Ladrões bem armados, entrando nas casas de famílias, roubando tudo que tem. Ladrões bem armados, roubando bancos. Isso é, todos os dias. E ladrões bem armados sequestrando pessoas. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E a violência que vai pelo mundo afora. E não há fraternidade, porque se houvesse fraternidade, não existiria fome. Porque a fraternidade diz o que não quer para si, não quer para os outros. Então não há fraternidade. Porque a verdadeira fraternidade só há no mundo racional. No mundo racional, há a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a fraternidade e a concórdia. E a concórdia diz todos concordando com todos. A fé é do traidor. A esperança é a última que morre. Está com esperança de fazer uma boa viagem. Acaba havendo um acidente qualquer e a pessoa acaba morrendo. O caduco, hoje ele é católico, amanhã ele é crente, ele é Bíblia e fica assim, caducando. Está com fé que vai ganhar no bicho e joga tudo que tem. Chega à tarde e não deu o bicho e perdeu tudo. E a esperança é a última que morre. Está com a esperança daquilo, está com a esperança disso, e a esperança está aí para enganar os demais. Então a crença é do caduco. Chega em algum lugar, diz: aqui eu estou acreditando. A fé é do traidor e a esperança é a última que morre. Então diz a religião:
fé, esperança. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Tudo se transforma porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. E cada povo criou seu Deus. Um povo criou Maomé, outro povo criou Jeová, outro povo criou Buda, outro povo criou Alá. Cada povo criou seu Deus. E aí está o desencanto da humanidade. Muitos terremotos em vários países, muitos vulcões em chamas, muitos tufões em vários países. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Outra vez, e há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar em energia, que é o mal puro, que é o puro mal. Vão se transformar pela energia pior que existe, como bichos irracionais, como bichos quadrúpedes e bípedes. E por isso são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. E nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações. E a energia magnética é o puro mal, é o mal puro. Depois vão se transformar no astral inferior. Se transforma para o astral inferior para espetar esses materialistas, porque eles pensam que a matéria tudo é, mas a matéria nada é. E por isso não sabem quem são, de onde vieram e para onde vão. E não sabem para onde vão se transformar. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não precisa ser destruída pelos males naturais da natureza. Os males da natureza são o câncer, o AIDS, a leucemia. Isso são as epidemias naturais da natureza. É por isso que no pensamento não arranja cura para essas doenças. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, preparando toda a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até ficarem com seu raciocínio desenvolvido pela cultura racional. Depois do raciocínio pronto pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Depois do raciocínio desenvolvido, voltam para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformação. E a vida dos desastres, às vezes, caminhões descem de ladeira abaixo e não tem quem segure, porque a vida
É dessas três, porque a vida é dos desastres. E a vida dos desastres, às vezes, caminhões descem de ladeira abaixo e não tem quem segure, porque a vida é dos desastres. E a natureza em transformações, e ninguém se deu conta, porque estão vivendo artificialmente. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando toda a humanidade para que depois do raciocínio desenvolvido estejam prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque o verdadeiro Deus é um progresso muito grande de pureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia pior que existe, que é a energia magnética, que é o mal puro, que é o puro mal. E por isso, os quadrúpedes e os bípedes são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. E vão se transformar no baixo espiritismo, vão se transformar em verdadeiros Exus, para fazer esses materialistas conhecer a cultura racional, espetar eles com o garfão na mão, para conhecer a cultura racional. Mas todos pertencem ao baixo espiritismo, tanto os que estão encarnados como os desencarnados. E os que estão encarnados briga com alguém, quer logo matar. E então as mortes continuam em todos os lugares. A continuação dessas mensagens se encontra no 782, volume do Histórico.